Está no ar o consultório, sejam muito bem-vindos. Estamos a começar a semana e até sexta-feira são vários os temas e convidados que vão passar neste programa, sempre com o objetivo de pôr a sua saúde em dia. E hoje, segunda-feira, vamos falar de erros refrativos na infância. O que são, quais as suas causas e por que vemos tantas crianças e cada vez mais novas a usarem óculos. Vamos responder a todas estas perguntas na primeira hora do programa. Seguimos a falar de hiperpigmentação na pele, causas, sintomas, cuidados e vamos ainda ao longo do programa falar de cancro da cabeça e do pescoço. Todos os anos são diagnosticados cerca de 3.000 novos casos. Neste programa vamos conhecer também os sintomas que podem indicar a necessidade de ajuda de um especialista. E se tem dúvidas sobre este assunto, vai poder ligar e fazer as suas perguntas. 225083297 é o número de telefone para o qual pode ligar e inscrever-se ou, se preferir, através do endereço de e-mail consultório@portucanal.pt. O consultório está no ar. Dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo a este programa de segunda-feira e faça-nos companhia desse lado até bem perto das 4 da tarde. E começamos precisamente a semana a falar de erros refrativos na infância. O que são, quais são as suas causas e porque é que vemos tantas crianças cada vez mais cedo, mais novas, a usarem óculos. É isso precisamente que vamos saber com a doutora Lígia Figueiredo, oftalmologista pediátrica, nossa convidada. Muito obrigada. É um gosto tê-la cá, doutora. Muito obrigada. Começamos por explicar o que são erros refrativos. Muito bem, boa tarde, obrigada aqui pelo convite. Obrigada a nós. Então, é assim, erros refrativos. Nós temos basicamente 3 erros refrativos, que é uma palavra que parece muito difícil, mas é basicamente a miopia, que quase todos nós já ouvimos falar, não é? O astigmatismo e a hipermetropia. Agora, o que são erros refrativos? São erros de refração. Ora bem, se é um erro, é algo que está errado, que eu tenho que corrigir. E como é que eu vou corrigir? Com óculos, lentes de contato ou cirurgia. Pronto, então vamos corrigir a refração. Então agora, o que é a refração, não é? Porque são palavras difíceis. Pronto, a refração não é mais do que o desvio da luz conforme muda o meio físico. Por exemplo, a luz quando está na água caminha diferente quando está no ar. Eu até trouxe aqui uma fotografia, uma imagem, a explicar, que eu acho que é até uma imagem bastante frequente nos nossos livros de químico-física, que é a imagem do copo. No caso, costuma ser uma palhinha, mas eu trouxe um pauzinho de sushi. Sim. Então, podemos ver que o pauzinho, quando está na água, parece estar deslocado em relação ao pauzinho que está no ar, mas claro, isso é a mesma direção. E está, por quê? Porque a luz sofreu refração, porque a luz está numa direção diferente, porque caminham em velocidades diferentes em relação à água, em relação à luz. E no olho é exatamente a mesma coisa. A luz entra aqui no nosso olho, vai passar aqui por diversas estruturas e vai chegar aqui na retina. Vou explicar rapidamente aqui, só para terem ideia, o olho. Temos aqui, então, geralmente aqui a parte branca do olho, que é a esclera por baixo. Sim. Depois, por cima, temos aquela gelatina chamada de conjuntiva, que é quando inflama a conjuntivite. E depois vamos ter, então, a parte da frente do olho, que eu chamo de vidro do olho, que é a córnea. Depois temos aqui essa parte colorida, que é a que nos dá a cor dos olhos, que é a íris. Sim. No meio temos o buraquinho, que é a pupila. Depois temos aqui outra estrutura atrás, que é o cristalino. Depois temos aqui o gel do olho e por trás temos então a retina e depois o nervo óptico. O que acontece? A luz chega aqui na retina e essa luz, que é uma energia luminosa, vai ser transformada pela retina numa energia elétrica e essa energia elétrica vai caminhar pelo nervo óptico e vai chegar ao cérebro. Ou seja, essa energia elétrica vai chegar ao cérebro e o cérebro vai transformar essa energia em imagem. Então, para nós vermos bem, nós temos que ter todas as estruturas do olho bem,
temos que ter o cérebro também saudável e depois a luz tem que chegar no ponto exato da retina. Ela, por isso, é refratada. Então, a luz vai chegar, vai passar pela córnea, pela pupila, pelo cristalino, pelo vítreo e vai chegar à retina. E quando ela chega corretamente, está tudo bem, eu vejo nítido e não preciso de óculos. Agora, nem toda a gente é assim. Quando não chega corretamente, a pessoa passa a ver mal, Mal, e desfocado. tem um erro refrativo. É desfocado e há vários tipos de desfocagem, uns mais ao longe, outros mais ao perto, dependendo do erro. Eu até trouxe aqui uns esquemas até também feitos por uma amiga minha, que na primeira imagem, não sei se Vamos avançar. então, na primeira imagem, exatamente, temos um olho perfeito, ou seja, a luz vai chegar ali e vai chegar corretamente na retina, como podem ver. Isso é maravilhoso, mas infelizmente nem todas as pessoas são assim, não é? Se a luz chegar à frente da retina, nós estamos perante uma miopia. Porque aqui a luz chega à frente da retina, eu trouxe a imagem com os vários erros, para ser mais fácil. Então, no primeiro caso ali temos a miopia. Geralmente isso acontece ou porque temos um olho maior que o normal, ou então a córnea, que é o vidro da frente, é mais curva. No segundo caso, eu digo sempre que é o oposto da miopia, que é a hipermetropia, que muitos pais não desconhecem essa palavra. Mas, no fundo, é o olho que geralmente é mais pequeno ou a córnea que é mais plana. E depois, temos ainda o astigmatismo, que, no fundo, são vários pontos diferentes, que podem ser à frente ou atrás, ou os dois à frente, mais um mais à frente, e conforme o tipo de astigmatismo, pode ser mais parecido com a miopia ou mais parecido com a hipermetropia. Bom, em todos os casos, então, a luz não chega corretamente. Depois, se tudo estiver bem, eu vou colocar lentes ou lentes de contato, Claro. e a luz vai chegar no ponto correto e eu vou ver nítido. Isso já é a fase do tratamento, não é? Sim. Ou seja, tem tratamento. Essa é logo a Se primeira for só mensagem. um erro refrativo. Quais são as principais causas para cada um desses tipos de erros? Pronto, então é assim. A miopia, basicamente, a pessoa vê mal ao longe, mas vê bem ao perto. Eu digo até muitas vezes nas crianças, quando são miopias moderadas, as crianças pequeninas nem sempre é fácil diagnosticar, porque as crianças, quando são pequenas, têm uma visão, a vida mais de perto, não é? Pronto. Mas também não tem grande problema se for uma coisa moderada, porque até muitas vezes nem corrigimos na infância, porque aí está, porque a vida da criança é de perto e ela consegue estimular bem a visão. Agora a criança vai crescendo, vê mal ao longe, começa, pronto, às vezes pode até começar a ver mal a televisão, Claro. apesar esse ser um sintoma típico dos pais, mas nem sempre o ver mal, se aproximar da televisão é sinal que veja mal. Pronto, pode ser um sinal, mas a maioria até das crianças é até porque gostam de se aproximar Está da mais televisão. perto, sim. Pronto, mas basicamente o míope é isso. Aliás, acho que toda a gente tem um amigo míope, não é? Quando não está sem óculos tenta fazer assim para tentar ver melhor ao longe. Claro. Agora, a hipermetropia. A hipermetropia pode causar dois problemas. Nos casos das crianças, quando temos uma hipermetropia moderada, há 50% quase das crianças que acabam por desenvolver um estrabismo. Porque a hipermetropia nós até conseguimos compensar a certo ponto, mas é através do músculo que nós temos que consegue acomodar. Só que quando nós estamos a focar e acomodar, eu digo que os olhos também têm que convergir um bocado. E esse excesso de convergência, se for, eu digo, os músculos mais fracos, acaba por o olho desviar e a criança acaba por ter um estrabismo. Nesse caso até é fácil diagnosticar, porque os pais vão à consulta porque o filho está a desviar. Depois colocamos os óculos e muitas vezes o estrabismo melhora. Só se for numa situação mais agravada é que se passa para a cirurgia, não é? No caso Isso do depois estrabismo. depende do estrabismo, porque há estrabismos que corrigem só 100%, eu coloco os óculos e a criança com os óculos deixa de desviar. Nesse caso, nem sequer vai precisar de cirurgia. Se um dia precisar de cirurgia, é cirurgia para corrigir a graduação dos óculos. Pois há miúdos que mesmo com os óculos continuam a desviar e precisamos fazer cirurgia. Claro. Pronto. E a hipermetropia. Agora, há miúdos que não desviam. Certo. E até, dependendo de certas graduações, são altas e os pais não se apercebem. Só que a criança, principalmente quando vai crescendo, ela vai compensando essa graduação, mas vai ficando muito cansada. Só que a criança, primeiro, não sabe que está cansada, porque ela acha que aquilo é o normal dela, porque ela nunca soube o que era usar óculos. E depois, quando vão para a primária, até antigamente havia miúdos que eram preguiçosos, mas no fundo não eram, porque eles, para ver, principalmente, porque o hipermétropo até cansa mais ao perto do que ao longe. Então, ali a focar e depois não querem estudar. Pronto. E pode ter precisamente a ver com o problema de visão. Sim. Agora, há hipermétropos ainda mais altos ainda, que isso é raro acontecer, mas há,
que há miúdos que podem nascer com grandes erros refrativos, não é? Muito altos, a miopia também, mas até a mais a hipermetropia. Quando são bebés, até nem se conseguem desenvolver muito. Há miúdos que não andam porque não vêm. Depois colocamos os óculos e eles começam a ter um desenvolvimento exponencial. E uma das causas também que se deve ir à nossa consulta, aliás, faz parte do protocolo, quando há atraso no desenvolvimento, o pediatra manda sempre para o oftalmologista e para o otorrino, porque no fundo pode ser um problema de audição ou de visão. E depois temos o astigmatismo. O astigmatismo também a pessoa vê desfocada. Agora que eu lhe digo, pode ser miópico ou hipermetrópico. Se for miópico, é mais como se fosse uma miopia e até mais ao longe que ao perto. Se for hipermetrópico, é os dois, mas também dá um cansaço grande. E claro, depende do grau do astigmatismo, né? Se for uma coisa ligeira, até muitas vezes na infância não passamos. Agora, a partir de certo grau, está indicado passar. Mas muitas vezes o astigmatismo, mesmo alto, nas crianças dos 3, 4 anos, os pais não dão conta. E é graças ao rastreio que nós conseguimos prescrever os óculos e os pais depois até ficam muito espantados, porque quase todos têm medo como é que ele vai se adaptar, mas até acho que ele vê mais ou menos bem. E depois diga, realmente eu estou espantada, porque eles adaptaram-se bem e estão muito mais confortáveis. Eu digo, a criança não sabia, que ela até ia vendo mais ou menos, ia se desenvolvendo, mas ela não sabia que ela conseguia ver melhor. E ao colocar os óculos, ela vê muito melhor e sente-se muito mais confortável. Essa é a idade recomendada para se não houver alguma alteração, algum problema que desperte aqui a atenção dos pais, algum sinal, essa é a idade recomendada para as crianças irem ao médico oftalmologista? Isso não há assim sempre um consenso em relação se deve ser aos 2 ou aos 3 anos. É assim, geralmente quando há fatores de risco, que eu digo, os pais com grandes erros refrativos, porque é muito genético, se a criança nasceu prematura, se há certas patologias, as crianças devem ser enviadas mais cedo, mas geralmente o seu médico de família ou o seu pediatra recomenda. Agora, entre os 2 e os 3 anos, há colegas que recomendam mais por volta dos 2. Eu, pessoalmente, prefiro mais por volta dos 3. A não ser que os pais notem alguma coisa ou haja algum atraso. Por quê? Porque a criança dos 2 anos é pouco colaborante. E depois só conseguimos apanhar coisas grandes, mas depois acaba por depois ter que voltar quase aos 3, 4 anos para fazermos um exame mais definitivo. Deve ser um exame até algo difícil de fazer para a criança precisamente colaborar. Pois, e dos 2 para os 3 há uma diferença muito grande. Aos 3 anos, quase a maioria das crianças acaba por colaborar e já conseguimos tirar muita informação. Agora, aos 2 anos, nem sempre. Mas conseguimos tirar aquilo que é importante, não é? Por isso, se os pais tiverem qualquer dúvida ou acharem que tem algum problema, devem levar aos 2 anos. Agora, se estiver tudo bem, é uma criança muito desenvolvida, que os pais não usem óculos, tem nenhum problema de saúde, acho que também não há grande mal esperar até aos 3 anos. É verdade que as crianças, e cada vez mais novas, usam óculos para ver? Sim, mas eu acho que aqui 2 motivos. O astigmatismo e a hipermetropia está. Antigamente, há muita gente que eu digo que deviam ter usado óculos na infância e não usaram. Por isso, cada vez mais as pessoas têm consciência, não é? E as crianças vão à nossa consulta e acabam por usar óculos mais cedo. Astigmatismos que antigamente não se usavam, agora usam-se muito. Agora, a miopia realmente tem aumentado muito a sua incidência. A incidência da miopia, atualmente 25% da população mundial tem miopia e pensa-se que em 2050 metade da população vai ser míope. Por quê? Pronto. E desses 50%, 70% dos jovens vão ter miopia. Por isso, vamos ter mais míopes do que pessoas que não usam óculos. Por quê? Pronto. Então, aqui há vários fatores. Pronto. Ao contrário, o principal fator que está provado é a genética. Eu queria só explicar uma coisa. Se voltarmos assim, vamos voltar ao homem primata. O homem primata era o quê? Essencialmente era caçador. Se o míope não vê nada ao longe, não estou dizendo uma miopia ligeira, o míope, quem é míope sabe que sem óculos não vê nada. Como é que o míope ia sobreviver na altura de ser caçador? Não sobrevivia. Pronto. Ou seja, quase não existiam míopes entre nós. Depois começamos a mudar o nosso estilo de vida, começou a usar óculos, claro, com dificuldades, mas fomos ultrapassando tanto que ser míope hoje não há problema nenhum. Aliás, nem a nível estético, né? Usa lentes de contato, faz cirurgia. E, de repente, o gene da miopia começou a ser muito mais frequente entre nós. Por isso, eu posso não ser míope, mas provavelmente tenho o gene da miopia. E depois, um míope casa com um míope, tem filhos míopes, são todos míopes e cada vez é mais frequente isso. E depois, há a nossa mudança de estilo de vida.
E o nosso estilo de vida nos últimos anos mudou muito. Pronto, os pais pensam sempre que é o tablet, o telemóvel, e não só. Temos que pensar que nos últimos anos, cada vez mais as crianças vão mais cedo para a escola, cada vez vamos estudar mais cedo. E é muito, cada vez mais momentos de perto e menos momentos de longe. Nós devemos ter visões de perto e de longe. Depois, as crianças estão dentro de casa e dentro da escola. Antigamente, eu até na minha geração, quando eu chegava da escola, eu ia brincar para a rua. Claro. Eu ia brincar para a rua e não ia estar com visão de perto. Eu ia brincar, sei lá, pular a corda, pronto, correr, brincar. Portanto, mas também é algo que se pode trabalhar. Essa visão de longe é algo que se pode trabalhar. Sim. O problema é, então, as crianças vão cada vez mais cedo para a escola, estão dentro de casa e depois chegam a casa e vão para os tablets de telemóvel. É só momentos de perto, de perto, de perto e falta de exposição solar. Para terem uma ideia, houve um estudo em Inglaterra que chegou à conclusão que seus reclusos passavam mais tempo de exposição solar que as crianças até os 12 anos. E é algo assustador. Por isso, a falta de exposição solar com excesso de visão de perto parece que ajuda já na nossa genética a aparecer mais precocemente a miopia e essa miopia acaba por também progredir mais para o nosso estilo de vida. Por isso, cada vez mais as crianças recomendam-se passar mais tempo ao ar livre. Os pais, eu compreendo que não podem ser radicais, mas de certa forma tem que haver aqui um controle muito apertado, ajustado, quando expõem a televisão e os tablets aos mais pequenos. Até os tablets é pior, porque a televisão é uma visão mais longe, não é? Claro. Agora, o que eu digo é, porque eu sou mãe também, Sim. e aquilo que se recomenda, não é? Às vezes é um bocado impossível impedir. Até o ano passado, com o confinamento, era impossível deixarmos as crianças fora dos ecrãs. Pronto, agora, tanto a Sociedade Europeia de Pediatria, a portuguesa, a americana, recomendam que até os 2 anos as crianças devem estar fora dos ecrãs. Agora, depois disso, é um bocado, acho, impossível impedirmos, e dizem que até meia hora, mas entendo que em alguns casos até é difícil ser até meia hora. Agora, geralmente o que eu recomendo aos pais é tentar fazer pausas regulares. Aí está, a criança está no tablet, depois vai ter momentos de longe. Depois, deve não estar muito próxima, porque é outra coisa que as crianças adoram, às vezes, é estar aqui. E esse esforço, quanto mais perto, maior esforço para focar, a distância é sempre correta. E depois, tentar compensar esses momentos que estamos dentro de casa, quando temos tempo livre ou final de semana, de estar fora de casa com as crianças, ao ar livre e a ter atividades e brincadeiras. Porque a exposição solar também é muito benéfica, importante. é muito importante. Benéfico, sim. De certa forma, é possível prevenir estes erros? Ou seja, essa exposição solar e esse impedimento de estarem perante os tablets pode ser uma forma de prevenção? Sim, e cada vez, eu digo, se uma pessoa tiver o gene, não é? Não tem muito como alterar. Como prevenir, claro. Agora, podemos tentar é que ela não surja tão cedo. O astigmatismo e a hipermetropia, não há, eu também falo, tem a ver com o formato do olho, também é genético. Agora, acima de tudo, tentarmos que a miopia surge cada vez mais tarde, é tentar passar cada vez mais tempo ao ar livre com as crianças. E acho que aos poucos estamos a tentar mudar aqui a maneira como vemos o tratamento da infância, não é? Porque tinha uma altura que era, eu quero que meu filho vá para a escola cedo, aprender, e não é só a nível ocular. Acho que as crianças acabam por ser cada vez mais ansiosas, por estarem logo com testes, tudo. Sim, e a própria pressão que a sociedade impõe, não é? As crianças têm que ser bons alunos, têm que passar muito tempo a estudar. Pronto, e cada vez acho que chega-se mais à conclusão que a criança tem que ser criança. Exatamente, tem que brincar, principalmente ao ar livre. Sim. Aqui, as professoras ou educadoras também têm um papel fundamental para detectar alguns sinais, precisamente na sala de aula. Uma criança que não vê bem, quando se percebe que não vê bem para o quadro, que fecha assim os olhos, é algum sinal que algo está mal e que deve consultar um especialista. Sim. Algumas vezes as professoras estão erradas, mas muitas das vezes as professoras são as primeiras a indicar aos pais que precisam de óculos, e acho que sim, acho que quando a professora dá um sinal, mais vale realmente jogar pelo seguro e procurar um médico. Mais de metade das vezes a professora está correta. Portanto, só para isto já é uma chamada de atenção, um alerta. Como é que se faz este exame a uma criança de 3, 4 anos? Isso depende do que a criança deixar fazer, mas geralmente uma criança de 3, 4 anos nos colabora, conseguimos quantificar a visão, depois conseguimos fazer o exame objetivo. Agora, quando realmente a criança tem uma graduação, que temos que prescrever os óculos, temos que fazer o exame com umas gotas,
que é fazer a cicloplegia. Então, aquele músculo que eu disse que acomoda, temos que paralisar para ver, porque nos adultos muitas vezes só fazemos aquele exame com uma máquina, nas crianças não dá. Tem que ser um exame mais objetivo. Mas, em geral, as crianças, a maioria colabora quase como um adulto. E estes erros refrativos, já agora pergunto também, aparecem muito em idade pediátrica, mas podem também só começar a aparecer em idade adulta? Sim, a miopia até geralmente, que é o mais comum, não é? O astigmatismo pode aparecer mais tarde ou não ter sido diagnosticado. A hipermetropia também, mas a miopia, muitas das vezes, a idade mais comum, a média começar entre os 8 e 10 anos. E há pessoas que têm a miopia tardia, que até quase só começa na altura que vai para a faculdade, por isso pode surgir mais tarde. Agora, a miopia, que eu digo sempre aos pais, nós devemos ver as crianças até os 8, 10 anos, depois daí a criança também sabe ver se está a ver mal. Se sempre viu bem, explicar, de repente começa a deixar de ver por quadra, porque alguma coisa se passa e provavelmente é uma miopia. E há outros sinais, nomeadamente crianças que se queixam de dores de cabeça, e esse cansaço que falava que é tão essencial que antes, eu creio que agora isso não acontece, eu espero eu que não, essas crianças eram preguiçosas, não é? Chamadas assim, e de facto pode Sim. haver um problema de visão. Pronto, por isso aqui nós dizemos que o rastreio, não é, dos 2, 3 anos é muito importante para apanhar as coisas graves. E outra coisa também que eu não disse que é importante é apanharmos crianças com graduação só num dos olhos. Uma criança que só tenha um erro refrativo alto num dos olhos passa completamente despercebido pelos pais, pelas educadoras, por toda a gente. Porque a criança com um olho, a ver só de um olho bom faz a vida... Vai esforçar o outro, é isso? Sim, e faz a vida completamente normal. E vai prejudicar o outro também. Sim, porque se eu não estimular esse olho, que tem um erro refrativo grande, ele vai ficar preguiçoso. É chamada ambliopia. E nós temos que pôr os óculos da infância para estimular. E normalmente... quanto tempo, num caso geral, essa criança que tem então um olho que não vê tão bem, precisa de usar óculos, é possível corrigir? Quanto tempo normalmente demora esse tratamento, vamos chamar-lhe assim? Não é bem corrigir, eu digo, os óculos é para ficar a ver bem, para ficar a ver melhor do que sem óculos, não é? Agora, a graduação aumentar ou diminuir, eu falo que isso é com o organismo. Claro. Agora, se eu não estimular esse olho, não é bem o olho, é o córtex visual desse lado, vai ficar preguiçoso e não vai corrigir. Agora, se eu usar os óculos até os 5, 6 anos, às vezes tenho que também estimular de outras maneiras. Se eu for até os 5, 6 anos, não é assim grande problema. Agora, o que eu estava a dizer, geralmente nós mandamos as crianças, quando são pequeninas, ao rastreio. E depois, há muitos pais que também recomendam antes da escola, de iniciar o primeiro ciclo. Claro. Para quê? Para apanhar esses tais erros refrativos que não são tão altos e que dá cansaço, para ter um bom rendimento escolar. Portanto, aqui o diagnóstico precoce é muito importante para tentar aqui controlar estes sintomas, Sim. a criança ser saudável, conseguir também aprender bem na escola. Sim. E evitar que depois, mais tarde, com 12, 13, 14, que já percebe o que é ver mal, não é? Já distingue o que é ver mal e ver bem, tenha que usar então os óculos nessa altura. Sim. Não é bem utilizar os óculos, não é? Nessa altura, se eu tiver um olho preguiçoso, ele já não vai recuperar. Pois. E isso é que é mau, que mesmo que eu ponha os óculos, essa criança nunca vai ver bem. Portanto, lição desta conversa, pelo simples não levar a criança com 2, 3 anos, 4, depende Sim. também da vontade dos pais, Sim. a um especialista e depois logo se vê, não é? Sim, e depois, idealmente, antes de iniciar o primeiro ciclo ou durante o primeiro ciclo. Claro que sim. Foi o gosto da caça, doutora. Muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada por toda esta explicação e informação tão importante para os nossos pais, das crianças. Muito obrigada, foi um gosto. Obrigada. Seguimos em frente neste programa. Na segunda meia hora vamos falar de hiperpigmentação na pele, vamos conhecer as causas, os sintomas e também cuidados que devemos ter. E ao longo deste programa, deixo esta nota, vamos ainda falar de cancro da cabeça e do pescoço. Isto porque todos os anos são diagnosticados cerca de 3 mil novos casos. Neste programa vamos conhecer alguns dos sintomas que podem indicar a necessidade de pedir ajuda a um especialista. E é precisamente este assunto que vai ter direito à sua pergunta. Se tem dúvidas sobre este assunto, vai poder ligar e fazer as suas questões. 225083297 é o número de telefone que está disponível, ou se preferir pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta ou partilhar também a sua história, o seu testemunho para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer uma curtíssima pausa e já voltamos. Até já.